pessoal, nessa videoaula eu vou falar sobre limites e continuidade de funções complexas, tá? E nessa videoaula vocês não estão me vendo mesmo não, tá? Só meu áudio. Então vamos lá. Então a gente diz que limite, quando z tende a z0, de f de z é igual a L, onde L aqui é um número complexo, que eu vou chamar de U0 mais IV0, ou para ordenado U0V0. Então, dizer isso daqui, observem que a notação é exatamente a mesma que vocês já conhecem lá das funções reais. Então, dizer isso é dizer que se o z está se aproximando de z0, então o f de z, ou seja, a imagem desses pontos, está cada vez mais próxima do número L. Só lembrando que o L aqui é um número complexo, tá? Então, a notação e significado, né? Ou seja, notação e conceito idênticos aos conceitos de limite que vocês já conhecem. A única diferença é que lá no real, quando a gente tinha um limite de uma função real, né? Por exemplo, o limite de f de x, quando x, né, tende a A é igual a L, a diferença que tá aqui, ó. O que significa x se aproximar de A, né, no caso dos números reais? Então, se A é um número real, eu consigo me aproximar desse número real por outros números reais essencialmente de duas maneiras, né? Ou pela esquerda do A, ou pela direita de A. Né? Lógico que eu posso oscilando também, direita, esquerda, mas essencialmente eu tenho, né, essa única direção aqui e esses dois sentidos, né? Pela direita ou pela esquerda do A. Agora, pensem nisso daqui no nosso caso dos números complexos. Eu estou no plano complexo, né, que é semelhante aqui ao R2. Então, se eu pego um número complexo qualquer, Z0, né, que aqui eu tenho um X0 e aqui eu tenho um Y0, o que significa Z se aproximar de Z0? Observem que eu posso me aproximar aqui de Z0 não só por uma única direção ou dois jeitos, igual aqui no caso dos números reais, mas sim por infinitas direções. Eu posso me aproximar por todos esses jeitos que eu estou desenhando aqui do Z0. Então, observem que calcular um limite de uma função complexa é bem mais restritivo, né, podemos dizer assim, do que um limite real por conta disso, porque isso daqui é muito mais, né, difícil, ou seja, eu tenho infinitas maneiras, eu tenho muito mais maneiras de me aproximar de um ponto, né, complexo, de um número complexo, do que de um número real, tá? Então, e aqui já sai uma observação também muito importante. Para eu poder calcular um limite de uma função quando z se aproxima de z0, é óbvio que essa função ela vai ter que estar definida numa vizinhança do ponto z0. Ela não necessariamente precisa estar definida no ponto z0, né? Porque aquela história, se eu estou calculando o limite no ponto eu não estou nem um pouco preocupada, mas sim próxima do ponto. E próxima aqui na análise complexa significa, né, numa vizinhança do ponto. Então a função tem que estar definida, né, num abertinho aqui em torno do ponto, que a gente chamou de vizinhança do ponto, para eu poder falar do limite da função nesse ponto. E lembrando que aí eu tenho, né, infinitas maneiras de me aproximar desse ponto Z0. E quando eu quero dizer isso aqui, é de qualquer jeito que eu me aproximo do Z0, as imagens desses pontos pela função f estão se aproximando desse número complexo L, tá? E aí uma maneira de calcular isso, já que a gente nunca vai conseguir testar em todas as direções, né, as infinitas direções, então uma das maneiras é você olhar, a gente vai transportar esse limite para um limite igual vocês trabalharam lá no cálculo 2, como sendo um limite de uma função de duas variáveis, já que eu posso pensar nessa f de z como sendo uma função de x e y. Então, se eu escrevo z como x mais y, a gente sabe que a f de z, né, tem a parte real dela, que a gente chamou de u, que é uma função de x e y, mais a i vezes, né, a parte imaginária, que a gente chamou de v, que também é uma função de x e y. Então, escrevendo a f de z como sendo u mais iv, o Z0 eu estou chamando do par ordenado X0, Y0, e o L, né, é o par ordenado aqui, o 0V0, tá? Então, dizer que o limite de f de z, quando z tende a Z0, é igual a L, é o mesmo que dizer, né, aqui é o se somente se, é o mesmo que dizer que o limite de u, da função u de xy, quando o par ordenado xy vai para o par ordenado x0, y0, né, observem que isso aqui é o mesmo que dizer que o x tende a x0 e o y tende a y0.
Então, esse limite equivale a L se somente se o limite de U é U0 e o limite de V é V0, se x e y estão tendendo, né, para o ordenado x0 e y0. Observem que esses dois limites aqui não tem mais nada de complexo, né? Esses dois limites aqui são limites reais, né? Limites como se eu estivesse trabalhando com funções de duas variáveis, igual vocês já viram lá no caso real. Então, esse é um jeito de você transportar da análise complexa para a análise real. E aí, com isso, valem todas as propriedades de limites que vocês já viram, tá? Por causa desse resultado aqui. E outro resultado importante aqui é a definição, né, sobre continuidade. Como é que eu digo que uma função, né, quando é que eu digo que uma função é contínua num determinado ponto? Então, a gente diz que uma função complexa f de z é contínua num ponto z0 se, primeiro, ela está definida no ponto z0, ou seja, f de z0 existe. Segundo, se ela tem limite no ponto z0, né? Quando eu estou me aproximando do z0. Porque já que esse limite aqui, né, tem que ser o mesmo em qualquer direção, então é um limite bem mais difícil de existir, né? Lembra lá no cálculo real, se o limite lateral direito é igual ao limite diferente do limite lateral esquerdo, a função não tem limite no ponto. Então aqui ela tem que ter limite quando z se aproxima de z0 de qualquer maneira, né? Todos eles existirem e serem iguais. Então a função vai ter limite nesse ponto. E além disso, né, essas duas coisas têm que ser iguais, ou seja, limite de f de z, quando z tende a z0, tem que ser igual a f de z0. Então, dessa maneira, a gente diz que a função f é contínua no ponto z0. E a gente diz que ela é simplesmente contínua, né, num determinado conjunto, se ela é contínua em todos os pontos desse conjunto, tá? Então, vou terminar com um exemplo, e desculpa que eu coloquei um resultado, que me diz que a função também é o transporte da análise complexa para a análise real. Então, a gente tem como função f, né, u mais iv é contínua, se somente se u e v são funções contínuas. Lembrando que aqui, né, u e v são funções reais de duas variáveis. Então, a gente cai lá no cálculo real de várias variáveis que a gente já conhece, tá? Então, é isso que a gente vai usar para ver esse exemplo aqui, onde eu vou, né, aproveitar e dar um exemplo de limite, mas já falando sobre continuidade, tá? A gente não vai precisar calcular muitos limites aqui no nosso curso, a gente está definindo o limite para poder ver a questão da derivada, que é definida através de um limite, mas depois vocês vão ver que valem todas as regras de derivação que a gente já conhece, então a gente dificilmente vai ter que calcular um limite, né, para resolver aqui algum problema do nosso curso, tá? Mas é bom vocês saberem que toda parte, né, do cálculo, toda a definição de limite, toda a definição de continuidade, e a gente vai ver a definição de derivada, também se transporta para a análise complexa da mesma maneira, tá? Existe a mesma definição para esse novo conjunto, né, generalizado do conjunto dos números reais que a gente definiu e está trabalhando. Então, olha para a função que eu estou querendo analisar a continuidade. A função é 0 no 0, e fora do zero, ela vale isso daqui, imaginário de z dividido por 1 menos módulo de z, se z é diferente de zero. Né? Então, observem que essa função ela não está definida, que é z diferente de zero e z diferente de 1, né? Porque o módulo de 1 é 1, e aí ela daria zero. Então, aqui tem um errinho aqui, né? O z tem que ser diferente de 1. E eu quero saber se essa função é contínua no z igual a zero. Então, eu tenho que analisar três coisas. Vamos passar para o quadro aqui. Primeiro, se existe o f de zero. Então, essa função está definida no zero? Né? Está. Observe que a primeira observação aqui, né? F de z igual a zero, se z igual a zero. Então, ela está definida no zero. Então, f de zero existe e eu já sei que vale zero por definição. Segundo, eu tenho que verificar se existe o limite dessa função quando z tende a zero. Então, será que esse limite existe? Se ele existir, o valor dele tem que ser zero para que essa função seja contínua no zero, né? Porque o limite de f de z, quando z tende a zero, tem que ser igual ao f de zero, que nesse caso é zero. Então, vamos calcular esse limite. Então, só lembrando lá quem quer a função, como eu estou próxima do zero, né? Não é zero. Então, a função era essa daqui, ó. Imaginário de z dividido por 1 menos módulo de z. Tá? Lembrando que ela também não está definida para z igual a 1, mas a gente vai estar caminhando para o zero, né? Então, cada vez mais próximo do zero. Então, já saí do 1, não estou analisando, não estou passando por esse ponto, tá?
Então, vamos olhar para aquela função primeiro, né, antes do limite aqui. Vamos olhar para a função, quebrar ela na forma u mais iv, né? Então, eu quero escrevê-la aqui como sendo u mais iv, e aí sim eu vou olhar para o limite de u e para o limite de v quando z tende a zero. Observe que dizer que z tende a zero é o mesmo que dizer que x e y vai para o par ordenado 0, 0. Então, quem é imaginário de z dividido por 1 menos módulo de z? Se a gente escreve z como x mais y, né? Estou com a nossa notação usual. Imaginário de z é o y. E 1 menos, né? Módulo de z, a gente sabe que é raiz de x2 mais y2. Então, isso daqui é a função escrita em x e y, né? E observe que isso daqui, né? Daqui eu tiro que essa função, né? Observem que isso aqui é um número real. Então, essa função f de z, ela não tem parte imaginária, né? Então, nosso u de x e y aqui é essa função, y dividido por 1 menos raiz de x2 mais y2. E a v de x e y é zero, né? Não tem ninguém que multiplica i aqui, né? Então, v é zero. Então, basta olhar para o limite dessas duas funções quando x e y estiver tendendo a 0, 0. Né? Então, observem qual é o limite de u. Deixa eu fazer, né, no outro quadro aqui. Qual é o limite de u de x e y quando x e y tende a 0? E qual é o limite de v de x e y quando x e y tende a 0, né, a 0, 0. Observe que v é a função 0, né? Então, esse aqui dá 0. E volta aqui para vocês verem a u, né? Quem é a u? Observe se x e y tende a 0, então em cima vai para 0, e aqui embaixo vai para 1, né? Fica 1 menos 0. Então, o limite da u, né? Aqui só para vocês lembrarem, é 0 dividido por 1, que é 0. Então, essas duas, essa aqui foi para 0, essa foi para 0. Então, por aquele resultado, a gente tem o quê? Que o limite de f de z, quando z vai para 0, né? Lembra, esse aqui era o u0 e esse aqui é o v0. Então, ele vai para 0 mais i vezes 0, que é, né, o par ordenado 0, 0, que é o z igual a 0. Então, acabamos de mostrar que f é contínua em z igual a 0. Tá? Então, com isso eu fico por aqui. O objetivo é que era mostrar um exemplo só, né? Como eu disse, a gente não vai precisar calcular muitos limites, mas eu queria fazer só para vocês verem que é exatamente a mesma coisa, principalmente quando a gente passa aí para o caso real, né? Transporta aí para u e v, ao invés de analisar a f, tá? Então, até a próxima aula, onde a gente vai começar a tratar sobre derivados de funções complexas.